Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Aqui vosso irmão em Cristo, irmão Leonardo, e hoje eu quero trazer uma palavra do coração de Deus para você. Amém? Eu espero que esteja tudo bem com você, mesmo nessa situação que a gente está passando, mesmo com tantos problemas que está acontecendo com a população, com o nosso Brasil, e muitas incertezas estão surgindo. Então, por tantas dificuldades estarem acontecendo, eu quero trazer uma palavra para você hoje, do coração de Deus. No livro de Mateus, no capítulo 5, versículo 1 a seguir. Eu vou ler, acompanhem comigo aí em casa. Que diz assim: Vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se. E aproximaram-se dele os seus discípulos. E ele começou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois eles serão fartos. Perceba, uma das grandes coisas, das magníficas coisas que o Senhor Jesus nos mostrou através do seu ministério aqui na terra, enquanto estava conosco aqui na terra, foi o ensinamento. Jesus estava sempre ensinando a forma das pessoas agirem, até mesmo a forma delas falarem, ou até mesmo a forma delas olharem, como diz no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo, se não me engano, versículo 5 a seguir. Então Jesus sempre ensinava. E em meio a uma grande multidão que o seguia por causa dos milagres, em meio a uma grande multidão que o seguia por causa das maravilhas que Jesus fazia, onde todos eles queriam receber alguma coisa do Mestre, onde todos eles queriam ouvir quem era aquele homem que estava fazendo um grande alvoroço na cidade. Porque se voltarmos na história bíblica, nós vamos ver que por mais de 400 anos, inclusive antes de começar o ministério de Jesus, um total de 430 anos, sem Deus se manifestar ao seu povo, e de repente aparece alguém que cura um homem da mão ressequida, que cura um paralítico, que abre os olhos do cego, que faz tantos milagres no meio de um povo que espiritualmente estava morto. Com certeza uma grande multidão iria querer ver o que realmente estava acontecendo. E foi isso que eles faziam. Eles seguiam Jesus por causa dos milagres. Só que quem decide seguir a Jesus por causa de uma bênção, acaba se encontrando com ele por causa daquilo que ele dá. Na verdade, a paz, o refrigério da alma, a certeza de uma vida eterna, a certeza da salvação, ele dá muito mais que uma bênção. Sempre que as pessoas queriam seguir Jesus para receber uma simples bênção, que fosse uma cura, elas sempre recebiam muito mais que isso. Podemos observar que Jesus, ao escolher os seus discípulos, seus apóstolos, ele escolheu dentre eles um, que era o Judas Iscariotes. Jesus sabia desde o princípio quem o havia de trair. Sim, ele já sabia que Judas iria traí-lo. Mas ele veio a Jesus, ele ouviu o chamado de Jesus, até que um momento Jesus o chama de amigo. Então Jesus tem algo para dar para você muito além daquilo que você quer ou aquilo que você pede. E muito mais ele tem para mostrar para você, mas enquanto você não parar de pensar nas mãos dele e começar a pensar naquilo que ele é, na essência dele, no caráter dele, infelizmente, você vai ficar só com as bênçãos.
Mas esse não é o foco da mensagem. O que eu quero trazer, que está no meu coração, que Deus tem colocado no meu coração, para eu trazer para você hoje, é sobre as bem-aventuranças. No versículo 3, Jesus começa dizendo assim, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. O que seria ser pobre de espírito? Na nossa cultura brasileira, sempre que falamos de pobreza, nós associamos isso a uma condição material, aquilo que nós temos de forma material ou aquilo que nos falta de forma material. Nós temos no texto original, bem-aventurados os pobres de espírito, dando um significado às pessoas que eram humildes, às pessoas que eram abaixo das outras, que não tinham reconhecimento espiritual, ou aqueles que lhe faltavam algo espiritual. Por passarem 430 anos sem ouvir a palavra de Deus, sem ouvir Deus se manifestar através de um profeta, eles tinham fome e sede das coisas de Deus. A sua alma estava pobre, o seu espírito estava pobre, o seu espírito estava em falta. Lhes faltava a revelação de Deus, e foi isso que Jesus veio trazer para eles, porque naquele momento, Jesus, cumprindo um dos vários costumes dele, e um deles era subir ao monte. Se fosse para orar, se fosse para jejuar, se fosse para ensinar, ele sempre estava subindo ao monte, por se tratar de uma região mais alta, onde a acústica do local faria com que as palavras dele, levadas através do vento, atingissem muito mais pessoas. Por isso, o mistério do monte. Não é porque lá é lugar mais santo ou que é um lugar mais ungido. Não, não é isso. Jesus sempre foi muito bem estrategista com relação a isso. Quando ele não conseguia suportar falar para tantas pessoas, uma grande multidão, ele subia num barco e ia até uma certa distância dentro do mar, para que ali a acústica da água aumentasse, amplificasse aquilo que estava sendo falado e conseguisse atingir o maior número de pessoas. E quando ele vem trazer esses ensinamentos, perceba bem, Jesus ensinava. Quando ele não estava ensinando, ele estava dando exemplo naquilo que se deve fazer para que nós podemos alcançar o reino dos céus. Agora existe uma coisa interessante, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Você que é humilde, você que não tem conhecimento espiritual aprofundado, você que não tem um cargo eclesiástico acima ou que seja aparentemente grande, não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar a Deus. Se preocupe em estudar a palavra do Senhor. Se preocupe em receber as revelações do céu. E no momento certo, o Senhor vai colocar a riqueza que lhe falta no seu espírito. Amém? E ele diz mais, bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Agora, aqui, por que o choro acontece? Porque às vezes nós choramos. Muitas vezes nós queremos alguma coisa e não acontece na nossa vida. Pode ser que você está passando exatamente por isso. Quem sabe você está pedindo a Deus algo que você pensa que já deveria estar na sua vida, mas ainda não está. Ou que você pensa que poderia acontecer na sua vida, mas ainda não aconteceu. E você chora por causa disso. A Bíblia também me conta que o Senhor, ele pega as nossas lágrimas e coloca num odre. Era guardado o suco de uva até que ele se preparasse, se transformasse e fosse transformado em vinho. Isso me traz uma revelação linda e tremenda. Às vezes nós queremos as coisas do dia para a noite ou para ontem. Às vezes nós queremos dizer para Deus o que Ele tem que fazer na nossa vida. Às vezes nós queremos passar por cima dos propósitos de Deus, e esse é um problema sério. Isso nos dá a chance
de provar exatamente ao contrário daquilo que Deus tem preparado para nós. Quando agimos por nossa própria vontade, deixamos de fazer a vontade de Deus e colhemos os nossos próprios frutos. E isso gera choro, isso gera agonia. E Deus, na sua infinita, na sua soberana misericórdia, Ele ainda cura as nossas lágrimas, Ele colhe as nossas lágrimas e coloca dentro de um lugar de espera, para que nós venhamos ser maduros. Deus não vai entregar nada nas tuas mãos se for para você se perder. Deus não vai dar um dom espiritual para você sabendo que você vai poder curar pessoas, sabendo que você vai poder, através do nome do Senhor, fazer maravilhas. E através disso você vai se exaltar, você vai ser soberbo, vai começar a pisar nas outras pessoas, vai começar a se achar maior servo que os outros. Por isso Deus não coloca na tua vida. Mas mesmo que você esteja chorando, há um tempo de espera. O Senhor está vendo, Ele sabe o momento certo de te entregar. Mas você tem que perseverar, você tem que continuar a buscar aquilo que, na verdade, Deus quer para você. Durante muitos anos, nos foi ensinado e foi pregado para nós e dito que só bastava a gente pedir que nós iríamos receber. E muitas pessoas se frustraram por causa disso, porque não basta só pedir, não basta só pedir, tem que saber pedir. E é por isso que quando nós não sabemos orar, o Espírito Santo intercede por nós. O apóstolo Paulo falou que nós não sabemos orar, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, meu querido, aprenda a pedir. Aprenda a fazer a vontade de Deus e a descobrir qual é o plano de Deus para a sua vida. Sabe onde é que está escrito isso? Aqui, ó. Tanto tempo que você perde fazendo tantas outras coisas e não olha para a palavra, não lê a palavra, não absorve a palavra. Nós sabemos que a palavra é vida, sabemos também que a palavra é alimento. E quanto mais você se alimenta dessa palavra, mais você e Deus têm intimidade. Mais nós ganhamos uma intimidade com Deus. E o versículo que mais me chama a atenção é esse aqui, o versículo 6, que diz assim: bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Felizes os que têm fome e sede de justiça. Quantas vezes na tua vida, quantas vezes algo te entristeceu e você considera isso uma injustiça? Às vezes queremos viver a justiça dos homens. Fazemos, plantamos para os homens, para colher dos homens. E o que nós colhemos, na verdade, é uma injustiça. Porque a Bíblia diz que do coração do homem provém os maus pensamentos. Do coração do homem. Então, cada vez que eu plantar alguma coisa, colocando a fé no homem, colocando a fé na mulher, colocando a fé no material, eu sempre vou colher o contrário daquilo que Deus tem preparado para mim. Ah, irmão Leonardo, mas o que Deus tem preparado para mim? Deus tem preparado para ti justiça. Ele não é Deus. Ele não é homem para que minta, nem é filho do homem para que se arrependa. E Deus, a partir da hora que Ele libera uma palavra, que Ele lança uma palavra, ela não volta vazia. Deus é Deus de justiça. Nós vimos lá no Egito, quando o povo estava sendo escravizado no Egito. Deus, como justiça, tirou todos eles e lhe deu a terra que mana leite e mel. Então, agora eu pergunto para você, o que você está fazendo agora? Falta de tempo não é. Porque muito eu vejo nesses dias que ficamos em confinamento social,
as redes sociais, elas estão bombando de tudo. Tem de tudo nas redes sociais. Tem piada, tem coisa séria, tem passatempo, tem joguinhos, tem tudo. O que você tem plantado no Senhor? O que você espera do Senhor? Ou será que você está só esperando nos homens? Ou que alguém ache que você é bonzinho ou boazinha e que venha te abençoar? Queridos, bênção, as coisas dando certo, nunca significou aprovação de Deus. Nunca significou que Deus está no negócio. Então, cuidado. Você quer saber quando é Deus te abençoando? Primeiro, você está cheio do Espírito Santo. Você tem fome e sede da palavra. Quer saber quando as coisas estão dando certo para você? Que realmente é Deus que está te abençoando? Tudo vem dele, passa por nós e volta para ele. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Quando você já não é mais o foco, e sim Cristo se torna o foco, aí sim você vai ter certeza de que Deus está no negócio, de que Deus está na tua vida, de que Deus está agindo na tua vida. Agora, não se engane, nesses últimos dias, muitas coisas estão acontecendo. E o que eu vejo de pessoas que têm algo para apresentar para Deus e não conseguem externalizar, não conseguem arrancar de dentro de si e passar para outras pessoas, é incrível. Mas o que Deus tem para o nosso coração nessa noite é isso. Bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Quando a justiça de Deus vier na tua vida, você vai entender, você vai saber que é Ele. Quando o teu choro realmente for pela coisa certa, realmente for por se humilhar diante da presença de Deus e tentar entender quais são os planos do Senhor para a sua vida, as coisas vão começar a dar certo. E quando o teu espírito começar a ficar rico com as revelações e com as coisas de Deus, as coisas do céu, aí você vai ter certeza de que Deus está na tua vida. Amém? Que Deus te abençoe. Era essa palavra que eu queria deixar para todos vocês. Já há um tempo eu tenho hesitado gravar esses vídeos, mas hoje o Senhor me desperta e vai vir muitos outros por aí. Porque o que precisa ser dito, às vezes não é dito por medo ou por vergonha. E nisso nós perdemos. Nós perdemos. Porque a nossa recompensa não está aqui. A nossa recompensa não está nessa terra. A nossa recompensa está nos céus. Amém? Guarde tesouro nos céus. Nos céus. Procure fazer coisas dignas de arrependimento. Procure fazer coisas dignas de arrependimento. Porque assim nós seremos reconhecidos como filhos e filhas do Altíssimo. As pessoas vão olhar para você e vão saber que você é filho ou filha do Altíssimo pelas suas atitudes, não pelas suas intenções. Não por aquilo que está escondido dentro de você. Até porque se está escondido, está errado. O próprio Jesus fala que não se acende uma candeia e coloca debaixo da mesa. Pelo contrário, tem que acendê-la e colocar na porta para que seja iluminado toda a casa. Não guarde nada que é de Deus. Não deixe de falar nada que é de Deus. Porque o Senhor, a seara é tão grande. A seara é tão grande. Tem
tantas almas para ser ganhadas, tantas almas para ser alcançadas, e nós às vezes temos vergonha. Nós temos vergonha de alcançar essas pessoas. Já pensou se aquele que te alcançou, aquele que pregou para você, aquele que falou para você do Evangelho, não tivesse falado por vergonha, por timidez? Queridos, vamos nos despertar. Nesses últimos dias eu tenho visto muito em Mateus 24 os sinais acontecendo. Talvez ainda não seja o fim, mas o princípio das dores começou. Pode ser que não começou por nós, aqui no Brasil, mas em outros países já começou. Pessoas de Deus, homens de Deus, mulheres de Deus sofrendo por causa de governos antiteístas, por causa de governos que não reconhecem um único Deus, o Senhor Deus de Israel. O fim está caminhando. O fim não é um ponto final, é um caminho. E nós já começamos a percorrer esse caminho. Então fique atento. Como diz o meu pastor Wilton, deixa azeite nessa lamparina. E ainda deixa muito mais de reserva. Porque pode ser que chegue um momento que você esteja cansado de tanto demorar a vinda de Cristo. Pode ser que você canse e durma. Mas você tem azeite na lamparina e tem azeite guardado. E quando a trombeta tocar, quando disserem, eis o noivo, nós estejamos atentos para correr e abraçar o noivo. Amém? É o que eu tenho no meu coração, que Deus colocou no meu coração, para entregar para você. Se desperte. Orem em todo o tempo. Oração significa simplesmente conversar. Conversar. No nosso caso, uma conversa com o nosso Pai. Eu sempre digo que nós precisamos parar de entender ou de buscar a Deus como Deus e começar a buscar a Deus como Pai. Tudo na sua vida vai mudar, tudo na sua vida vai melhorar. A sua intimidade com Deus vai ficar muito maior, porque você vai começar a entender que Ele nos tem como filhos e não como escravos e servos. Amém? Todo aquele que confessa se torna filho. Então, em nome de Jesus, fique na paz do Senhor. Que Deus te abençoe grandemente nessa noite. E orem em todo o tempo.